Uhum. Ok, começamos a gravar e como. Então vamos fazer aquela rodada rápida enquanto a Cláudia se organiza. Ero, por favor, Rapidex. Olá, boa tarde. Eu sou a Heraldo Moreira, trabalho aqui em Fortaleza, na UFC. Esse semestre não estamos com alunos intercambistas, estamos apenas atuando no mestrado profissional em letras. Ok. Mas não Então, estão com alunos inter. Peraí, só um pouquinho. Cláudia, eu não tenho a solicitação. Eu não tenho uma outra solicitação tua. Bom, então, Ero, vocês estão sem alunos intercambistas, eu esse estou semestre? sem aluno, eu no momento, Ah, no momento, você. é. Eu estou com dois alunos mais particulares. No momento estou sem intercambistas porque os horários não estavam coincidindo. Na Então, eu universidade, né? priorizei as aulas na pós-graduação, porque é importante, né? É uma política linguística muito interessante, o mestrado voltado para professores, chama-se Certo. Profiletra. Então, eu Prof. priorizei a minha atuação esse semestre só nesse programa. A Eliana também é da universidade. Então, vocês não se conhecem ainda, acredito eu, né? Eliana, você conhece a Ero? Não, né? A Ero é uma pessoa conhecida nossa há muito tempo, da Universidade Federal do Ceará. E ela é uma pessoa bastante conhecida no mundo de português língua estrangeira, língua, segunda língua de acolhimento, línguas, português línguas, Uhum. com todas as ditas cujas. Então, Eliana, aproveitando, vou pegar o gancho da universidade, se apresente rapidinho também, por favor. Sim, eu sou Eliana Barbosa dos Santos, sou doutoranda na UFRJ em português, língua estrangeira, mas em linguística aplicada interdisciplinar, e a minha tese é sobre o ensino e aprendizagem de línguas com a IA generativa. Eu faço um levantamento de todos os documentos e trabalho com multiletramentos, e é isso. Depois, por favor, Eliana, coloque no chat o link para a sua pesquisa, para o seu doutorado, porque essa, obviamente, tanto a Maria Tereza, o Marcelo, o Carlos, a Cláudia, a Ero, podem depois responder. É uma pesquisa que leva uns. Quanto leva aquilo? Uns 8 minutos, 10 minutos? Essas pesquisas que ajudam na tese, né? Enfim, vocês sabem como funciona. Marcelo, você podia se apresentar rapidinho, por favor? Ok. Eu sou Marcelo, eu dou aula na CCLS aqui em Miami. Opa, o que aconteceu com. Beca. E eu dou aula de português para estrangeiros. E, e é isso. Só que a gente está com uma falta de alunos aqui de português terrível. Eu estou também há um ano esperando alunos no Miami-Dade College. Há um ano eu espero Nossa. alunos. Eu não sei o que está acontecendo, mas está difícil. Vamos ver se a Maria Tereza e o Carlos nos ajudam, já que eles também estão aí, né? Eles Mas dão também aula na mesma escola, mas talvez outras escolas diferentes. Mas mesmo nas escolas diferentes, eu não estou achando aula. eu estou sabendo É que uma vocês. coisa que a gente poderia debater até num futuro encontro, o que está acontecendo no estrangeiro. Eu não sei se no Brasil a coisa é diferente. Então, Marcelo, eu queria até usar como referência um testemunho que a gente teve da Ana Paula, que está na Dinamarca, na nossa entrevista com ela, sabe, Marcelo? Ela colocou que assistindo às entrevistas anteriores, ela teve algumas informações muito importantes, inclusive para o trabalho dela de pesquisa, mas existem algumas informações nesse sentido, Marcelo, sobre aulas na Austrália, aulas na Grécia, aulas no Canadá. Então, se você tiver a oportunidade de assistir já as outras entrevistas, nós tivemos alguma coisa já no Paraguai, na Argentina, nós tivemos algumas informações sobre como está o mercado.
Mas, assim, transparentemente, eu quero te falar que nós, da Torre de Babel, Idiomas e Culturas também, nós sabemos que no Brasil é um roller coaster, né? Você sabe, a economia vai e vem, a política, as questões internas e externas. Este ano está sendo um ano bastante atípico, com poucos alunos também. E veja, Uhum. Marcelo, que nós trabalhamos com multinacionais, não se esqueça, né? Então, importante reflexão, mas dê uma Uhum. analisada nas entrevistas anteriores para conhecer um pouco mais sobre alguns mercados que não, que é o contrário. Tem muitos alunos e não tem professores suficientes, se não me engano, o Paraguai é um deles. Eu já vou te dar a palavra, Uhum. mas eu queria só que a Maria Tereza rapidinho, a Margot. Vamos testar, Cláudia, fala aí. Ô, ô. Olá, tudo bem? Ah, Agora Melhorou? tá. Não, não, Melhor... graças. pera. Ok. Tá tudo Senão, ótimo. olha, Tá gostei muito tudo deste perfeito, bocadinho. que a gente tá louca para Ok. escutar aquele sotaquezinho gostoso. Mas bem rapidinho, Carlos, querido, aproveite para também dar o seu alô, também professor do CCLS, aproveite para pegar aquele livrinho laranja que você recebeu aí pelo Ah, correio. ok, maravilha, Mostre aí. A Ero maravilha. também tem, Erotildes também tem o livrinho laranja. Eu tenho, eu Qual estava é esse lendo até. livrinho? Esse Ok. livrinho, Emocionante. Eliana, Ah, peraí. Uhum. É o quê? É Esse, o quê esse livrinho laranja neste dedo? esse livro, pronto, tá ali. Abaixa um pouco, abaixa um Ok. pouco, abaixa um pouco, abaixa mais, baixa mais, Maria Lúcia, lá, pronto, todo mundo põe na Ah, tela. que interessante. Operações Esse Migrantes. livro, obrigada, Carlos, obrigada, Maria Lúcia. Rapidinho, só para Ok. responder a pergunta da Cláudia, esse livro nós fizemos em parceria com a Northwestern University de Chicago, Dana Clotilde e Tommy Williams. Foram 8 alunos nossos, do nosso trabalho voluntário que nós fazemos, né, Cláudia, de ensino de português, língua adicional a refugiados e imigrantes, totalmente gratuito tudo. Eles Uhum. trabalharam 3 meses com os alunos com 8 alunos da Ana Clotilde, do curso de Reading and Writing em português, do curso de português da Northwestern, e depois escreveram textos. E esses textos resultaram nesse livro, que foi lançado no Brasil no dia 20 de março e nessa última quarta-feira em Chicago. Então, é um livro que nos emociona muito, escrito pelos nossos queridos alunos, tá? Muito bem, Muito mas não é para Recomendo. É emocionante, né, Carlos? Ler os depoimentos. Recomendo, recomendo a todos a leitura, é realmente fantástico. Muito interessante. Vou procurar, vou ver se consigo encomendar aqui para Portugal. Fiquei curiosa. Acho que é um É, projeto na, giríssimo. na verdade, a Ou gente seja, pode falar sobre isso depois, Cláudia, mas nós só fizemos um número X que foi pré-vendido, porque nós não uhum. queremos continuar trabalhando com estoque desse livro, não é o caso. Esse livro Claro, foi um claro, claro, projeto, claro. princípio, meio e fim. Então, Uhum. nós acabamos de imprimir os últimos volumes e depois, se você tiver interesse, depois a gente conversa se tiver alguma, entre aspas, sobra de estoque. Mas, basicamente, a gente Tá. fez a quantidade certa conforme as encomendas, porque nós não vamos ficar fazendo esse controle. E Claro, claro, toda a já percebi. verba arrecadada, Cláudia, está sendo encaminhada para entidades de auxílio a refugiados e imigrantes no Brasil e nos Estados Unidos. Só um minutinho, Carlos. Não é uma coisa que nós não ficamos com esse dinheiro. Era uma coisa com princípio, realmente, meio e fim. Então, um Uhum. projeto redondinho. Começa com os imigrantes e acaba com os imigrantes e com os alunos da Northwestern. Carlos e Herotildes, antes de dar a palavra para vocês, Maria Tereza, meio segundo, e marcou o outro meio segundo para se apresentarem, porque a nossa entrevistada, a gente já está andando com outras histórias aqui. Vai lá, Maria Tereza. Oi, pessoal. Então, meu nome é Maria Tereza, eu estou aqui com vários colegas do CCLS, né? Trabalhamos para essa escola, e realmente, como o Marcelo comentou, não é que estamos com poucos alunos, é que a tendência hoje é reunir esses alunos em grupos, né? Então acabam ficando menos aulas. Mas eu continuo com aula, pelo menos todos os dias, mas sempre em grupo, né? Trabalhando com público mais latino, né? E, e é isso, tá? Margot. E você, Margot, rapidinho.
Meu nome é Margarida Ruiz, mas meu apelido é Margot, então todo mundo me conhece por Margot. Eu também trabalho para o CCLS, só que eu trabalho somente online. Já morei muitos anos nos Estados Unidos, mas me aposentei e voltei para o Brasil. Então, eu dou aulas online para o CCLS Miami. Também há grupos, há alunos, né? Há executivos, a maioria deles. Por enquanto, estou com aulas individuais, mas, como a Maria Tereza bem falou, a tendência é que a gente passe a trabalhar com duplas ou grupos, porque as empresas, né, estão tendo essa necessidade diante de como está o mercado hoje, né? E é É, isso. Então, eu sigo trabalhando aqui do Nordeste, no calorão nordestino, você está em em Muito. Aracaju, Sergipe. Aracaju. Aracaju, Aracaju. Que bom. Olha só, tá vendo? Eu adoro quando essa tela vai enchendo, porque a ideia aqui é que todo mundo compartilhe em tempo real. Opa, chegou até o nosso gatinho aqui, nosso mascote. É o meu aluno, Vocês, quer aprender português também. ele quer aprender, ele quer fazer miau em português, que miau em cada língua é de um jeito. Mas eu só queria, antes de passar a palavra já para a Cláudia, bem-vinda, Zuleide, bem-vinda, Sandra. Mas antes, eu sempre começo fazendo referência a alguma coisa que eu aprendi na nossa última entrevista. A nossa última entrevista foi com Maria Del Gaudio, que está em Trieste, na Itália, né? E uma coisa que eu assisti de novo hoje aquela entrevista, e eu anotei até aqui, né? Por que é que ela tinha tanta. Maria Del Gaudio mudou-se para a Itália aos 58 anos de idade para começar uma vida nova por lá. O que não é a coisa mais simples, especialmente nos dias atuais, né? Você deixar a sua terra, os seus parentes, uma mãe com 103 ou 106 anos, para ir para a Itália, porque sempre ela é filha de italianos, sempre foi o sonho dela ir para a terra dos pais, né? E uma frase que ela colocou, eu anotei aqui assistindo hoje de novo, ela diz mergulhar ela sentia necessidade de mergulhar na cultura dos seus pais, né? Os pais falavam italiano com ela, provavelmente falavam também dialeto, mas ela tinha essa necessidade desde pequena de mergulhar nessa cultura dos pais, que é uma coisa muito interessante, especialmente para quem trabalha com português língua de herança, né? E às vezes você vai com seus pais para outro país, mas você precisa voltar para aquela terra de onde vêm os seus pais, qualquer uma língua que seja, né? Mergulhar não só na língua, mas por mais que se fale a língua, mergulhar na cultura, né? E como eu disse, ela foi então aos 58 anos para a Itália pela primeira vez e de mudança. Então, foi a nossa 19ª entrevista, assistam. E hoje ela faz esse trabalho. Ela era educadora no Brasil e lá ela conheceu a questão do português língua de herança e começou a trabalhar e recentemente lançou até um livro relacionado ao assunto. Então, isso foi uma coisa que me tocou profundamente, como italiana que sou, essa questão da necessidade que temos de mergulhar na cultura do nosso país, dos nossos pais, e às vezes de mergulhar em várias fases da nossa vida, né? A gente disso não pode, não tem como fugir, né? Então foi isso. E agora, além de dar as boas-vindas à Cláudia, hoje é um dia tão especial, gente, vocês não acreditam. A Cláudia falou que eu fiz de propósito, mas eu não fiz. Não fiz mesmo. Essa é a nossa 20ª entrevista do projeto Muito de Nós. E hoje é o dia 20 de abril. Cláudia, não tinha reparado isso. E a Eu reparei, Cláudia está comemorando 20 anos de carreira. Olhe só, são as, olha, co- são as conexões do destino, obviamente, né? E não fiz de propósito, Cláudia. Realmente você estava na lista para ser entrevistada e caiu na 20ª. Então, bem-vinda. Por favor, se apresente com mais detalhe. Lembrando que aqui é tudo informal e todos nós sempre já participamos de outros, não me lembro muito bem o Marcelo, mas todas nós já participamos de outras, e o Carlos é sempre também muito assíduo. A gente interrompe mesmo, sabe, Cláudia? E sim, parece que sim, já estou à espera disso. é uma característica do brasileiro também para mostrar que está interessado no papo, sabe? Não deixa a Sim, sim, coisa sim. rolar muito, não. Então a gente levanta a mãozinha ou abre o microfone e já interrompe. Então, bem-vinda, Cláudia, se apresente em detalhe, por Epá, favor.
É para atropelar à vontade. Os portugueses também fazem isso, nós também interrompemos, nós também. Mas é isso, revela interesse, revela coisa, não me importa. Eu ainda reparei numa outra coincidência, depois de nós termos falado, eu notei que, portanto, hoje também era dia 20 e tudo isso, e se não tivesse, se a hora não tivesse mudado recentemente, seria em Portugal 20 horas. Agora são 21. Então, outra quase coincidência, vá. Mas o número 20 aqui muito presente, eu acho engraçadíssimo. Não sei se acreditam em coincidências, mas há coisas assim engraçadas. Pois então, eu venho falar um bocadinho assim do como é que eu vim parar a este mundo das línguas e, e como é que eu vim parar ao ensino do português de língua estrangeira, estando este ano a comemorar 20 anos de profissão, pronto, 20 anos desta bonita um, profissão, desta bonita carreira. Então, eu acho que eu hoje ligo os pontos, não é? Tal como estas coincidências do número 20, não sei o quê, eu hoje olho para a minha vida passada e vejo que sem querer, mas foi mesmo sem querer, vim parar ao sítio certo, porque realmente, apesar de estar cansada, eu acabei de dar a última aula agora, praticamente são 9 da noite, 9 e pouco. A gente vai dormir contentes quando nós gostamos do que fazemos, não é? Nós vamos dormir contentes e no dia seguinte não custa tanto levantar de manhã, porque eu também já fiz outras coisas quando era mais jovenzinha. E, então, basicamente, eu nasci no sul de Portugal. Não sei se vocês conhecem o sul de Portugal. Quem conhece o Algarve? Sim, Susana Florici. Susana Florici. Então, os outros estão convidados para ir ao, ao Algarve. Portanto, eu nasci lá. E o Algarve é a área mais turística. O sul de Portugal é onde o tempo é melhor, nós temos lindas praias, e portanto o Algarve é a sua sorte e ao mesmo tempo o seu azar, vive muito do turismo. E portanto, para um jovem na minha altura, portanto, eu era adolescente, no final dos anos 90, era relativamente fácil encontrar um trabalho de verão que nos aceitasse para fazer um dinheirinho de bolso. E então, sobretudo quando nós falávamos línguas, e eu gosto muito de línguas, sempre gostei de aprender línguas e gostava muito de ler e de falar, portanto, para mim era relativamente fácil. Portanto, trabalhar no posto de turismo, sempre que havia trabalhinhos de verão, não sei o que, nós estávamos lá. Hoje em dia as coisas já são um bocadinho diferentes, pois Cláudia, você sim, nasceu no Algarve? Você nasceu, nasci em Portimão, tá? nasci em Portimão. E você fez universidade em Lisboa mesmo ou Cá não? em Lisboa. Não, portanto, foi aqui que eu fiquei presa, né? Portanto, ou seja, eu, portanto, isto para falar um bocadinho da minha experiência com línguas, portanto, nós trabalhamos muito com turismo e, portanto, eu fiz várias coisas. Eu fui bartender, eu trabalhei em agência de viagens, aliás, eu fiz o meu estágio em agência de viagens, porque hum, na altura eu fiz um curso profissionalizante, vocês chamam profissionalizante, no 12º, mas eu rapidamente me dei conta que eu não queria ficar por ali, que eu ambicionava estudar um pouco mais e na altura tinha na ideia fazer cinema. Então eu candidatei-me à Escola Superior de Teatro e Cinema. E eu fui rechaçada de uma forma assim fulminante. O júri, acho que eram 3 ou 5 pessoas, eu fui para lá armada em esperta, fiz um trabalho miserável, é preciso dizer. E na altura, depois inventei uma porção de coisas para tentar mostrar que era muito inteligente. E eles basicamente, eu acho que eles até se controlavam para não rir, porque eu acho que eles deviam ter pena de mim. Mas pronto, basicamente eu fiquei muito triste porque não entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema. A minha segunda opção era Português de Língua Estrangeira, que eu nem sequer sabia muito bem o que é que era. Era um curso aqui na Faculdade de Letras de Lisboa, que era Língua e Cultura Portuguesas, variante Português de Língua Estrangeira, PLE. E eu inscrevi-me naquilo meio que, eu vou entrar em cinema, tipo, tínhamos de colocar na lista, então eu entrei na segunda opção, eu entrei meio frustrada lá, mas eu fui talvez das pessoas que saiu
mais entusiasmada com o curso, porque eu rapidamente, para já, eu sempre tive a sorte, graças a Deus, de ter tido ao longo da minha vida muito bons professores e explicadores e pessoas que me serviram também de grande fonte de inspiração. E, portanto, ter vindo parar sem querer àquele curso, eu gostei imenso do curso, eu gostei imenso dos professores e eu gostava muito da minha turma. Eu tinha amigos muito, lamentavelmente a minha melhor amiga faleceu, mas, havia muita entreajuda, havia muito, era um grupo relativamente unido e ainda mantenho contacto com alguns colegas e professores. Então, pronto, sem querer, agora este Cláudia, boneco veio aqui para cima dos meus apontamentos. curiosidade, Sim, curiosidade. sim, A turma era grande? A turma, exatamente essa, voltada para o PL, a turma da universidade, era uma turma grande? era, era uma turma de 60 alunos. Nós éramos 60, vários foram Errou! desistindo. 60! Errou! 60, errou! Como é que é aí, por acaso? Eu não sei como é que é atualmente em Portugal. Estamos a falar há 20, pois 20 anos, 20 e poucos anos. Eu acabei o curso e comecei logo a trabalhar. Como é que funciona aí? Os vossos cursos na Ah, altura eram quantos? eu vou deixar a Erô responder, que é mestra no assunto. Não posso falar pelos outros países, né? Mas aqui, na nossa realidade, o ensino de português como língua estrangeira é uma disciplina optativa. Então, os alunos escolhem se querem fazer ou não. Graças a Deus, quem escolhe se apaixona. Uhum, Durante muito tempo, quando nós falávamos em português como língua estrangeira, então é bom fazer para ter essa carta na manga. Ainda bem que com os leitorados, né, e os uhum, eventos envolvendo o ensino de PLA e agora PLE e agora PLA, né, uhum. o público tem aumentado. Né? O que eu queria explicar naquela hora, Suzana, é que o ensino de português para o estrangeiro saiu do DLV, do Departamento de Letras Vernáculas, e foi para a Casa de Cultura Portuguesa, por uma organização da universidade. E, Fala um pouquinho mais perto do microfone, Erô. tá. Então, é isso que eu estava dizendo. O que eu queria explicar naquela hora é que o ensino de português para estrangeiros saiu da alçada do Departamento de Letras Vernáculas e foi para a Casa de Cultura Portuguesa. Então, agora é a Casa de Cultura Portuguesa que está encarregada de trabalhar com os intercambistas e com qualquer pessoa que tenha interesse em fazer o curso de português. Foi uma decisão da universidade pelo processo de internacionalização e vamos ver no que vai dar. Nada impede que os professores do Departamento de Letras Vernáculas passem a trabalhar na Casa de Cultura Portuguesa, mas essa é uma outra questão que ainda está sendo reconfigurada. Ok. Mas a minha pergunta, era quantos alunos é que estudavam na universidade para se formar, eventualmente, porque não era a única saída profissional, como professores de português, de língua estrangeira. Agora, É, a língua de acolhimento, língua de herança. é o que eu estava dizendo, né? Nós não temos aqui um curso de português como língua estrangeira. Ah, Nós ok. temos uma disciplina voltada para isso, né? Uma Voltada para disciplina. uma Ok. É disciplina. diferente de, Cláudia, são poucas as universidades no Brasil que têm essa possibilidade. É. Incrivelmente, Hum. incrivelmente. Eu que estou no mercado há 41 anos. Ah, Eliana Eu estou pode chocada. contribuir. Eu não sabia disso, porque eu vou dizer uma Não, coisa: no nosso curso poucas universitário, e mais recentes, assim, muito poucas. nós Eu, assim, estudávamos muito. Desculpa, sim, sim. não pode falar, Cláudia, pode falar. Não, eu estou a dizer porque nós tínhamos muita bibliografia de linguistas brasileiros, de estudiosos brasileiros, os dicionários, os gramáticos e não sei o quê, porque nós íamos buscar muita coisa. Claro, o Brasil é praticamente um continente, vocês são muitas pessoas a produzir, são muitas pessoas a trabalhar no coisa, e portanto eu tinha a ideia de que vocês tinham uma coisa mais Não, não, como profissionalizada. linguistas, sim, como estudiosos e cientistas dessas áreas, com certeza, brilhantes e muitos.
mas assim, especificamente para formar professores de português e língua estrangeira, pouquíssimas. Pode falar, Eliana. Nós temos Nós a UF... temos na Universidade Federal da Bahia e no Rio Grande do Sul. Não, a Ok. gente tem a RJ, a gente tem a UERJ, a gente tem a UNB, todas essas que eu já estudei lá. E eles Ah, formam professores de português como segunda língua. Agora, tem que fazer uma pesquisa para saber que tem mais, gente, não tem só Mas isso. é um curso de 4 anos voltado para isso. Curso é um curso A de 4 UNB eu sei que é, né? Por conta da a Maria do UNB, a Sul. UFRJ, a UERJ, eu sei porque eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu sou da UNB, né? Então, isso eu tenho É, certeza. Agora, eu tenho colegas também na Universidade Federal do Piauí, agora eu só não sei se lá estão formando, mas elas dão aula de português. E os institutos federais de Brasília, eles dão aula de português para estrangeiros, mas não sei se formam professores. eu Eu não acho ok. que sei essa diferença, né? A PUC de Mas São Paulo também, né? Eu acho que tem. os Agora tem cursos umas de coisas que vêm português e vão, né, Eliana, também. Tem épocas que algumas têm, outras não têm, a gente perde até um pouco o controle, mas não é uma coisa tão instituída como é em Pois, Portugal. Não é Eu mesmo, mas não lá não é. está. sei. Se há necessidade, os cursos abrem. Se não há, não abrem cursos, né? Portanto, é uma questão de criar necessidade e de ver o que é Sabe o que que. é? A Margot quer falar, mas sabe o que é, Eu Cláudia? não sei Acontece como é, que. Pode falar, Margot. eu não sei como é que está atualmente aqui em Sergipe. Mas quando eu estudei, por exemplo, a minha formação português e francês. Então, antigamente, qualquer língua estrangeira que qualquer profissional quisesse estudar, automaticamente nós tínhamos que fazer também português. Mas era Mas não português vernáculo, Margot. era, Eu exato. fiz também. Mas, Hoje, assim, então, especificamente português língua estrangeira, eu te garanto que não, são não, poucas. eu desconheço. Eu fiz vernáculo e Interessante. francês também, mas é diferente, né? Sim. E antes de voltar para a Aero, Cláudia, aqui, por exemplo, inclusive, os institutos são completamente informais, né? Então, você não tem, por exemplo, o da Torre de Babel, que tem 41 anos de existência, não é reconhecido pelo MEC, porque não faz parte, a maioria, eu acho que nenhum instituto é reconhecido pelo MEC. Então, Uau. é uma coisa muito informal. Então, muitas vezes o que acontece é que professores que dão aula de inglês, de francês, de alemão, eles vêm, já que são professores de línguas, eles acham que podem Aham. ensinar também português, língua estrangeira, segunda língua, ou língua de herança, o que for, língua de acolhimento, o que for, né? E, na verdade, não, é outro universo. Necessita, de fato, uma formação, né? E, Essa, e como esse universo, como a gente falou logo no início, né, é de altos e baixos, um dia tem um monte de aluno, outro dia tem poucos, não existe, assim, um interesse tão grande dos alunos Pois. irem se, né, e das universidades de oferecerem isso. Então, Uhum. são raras as exceções, como a Eliana bem colocou, mas não acredito que o número seja tão grande, né? Quando eu me formei na Uhum. Universidade Católica de Pernambuco em vernáculo e francês, éramos 5 ou 6 que fizemos francês, né? Assim, é mais ou menos nessa proporção. Tem pós-graduação de PLE na PUC do Rio de Janeiro, isso é fato, né? Mas assim, né, não é uma coisa de muitos alunos. Maria Lúcia, você quer complementar com alguma Uhum. informação? Olá, boa tarde, né? Eu não tenho esse número também. Aqui em São Paulo, o que eu sei, não em São Paulo, capital, na Unicamp, sim, eles têm também um curso de português, né? É, e tínhamos anteriormente a metodista, que também era um posto aplicador, né, do CELPE-BRAS, mas hoje não. Então, é bem restrito realmente, né? E difícil Infelizmente. de acompanhar, porque tem uma É, hora que muita gente que escreve para a tá, gente exato. perguntando onde deve estudar, mas às vezes você indica, já não tem mais, você indica, Já né? não tá, Não o não é curso uma já não coisa que está. É, fique. é. Agora mesmo aqui, por exemplo, a Sandra está comentando que estudou ensino à distância na Unileia. Então, e tem pós-graduação na PUC do Rio. Então, não é uma coisa tão instituída como é em Portugal, com mestrado, doutorado, tudo que você tem direito, né? Nós tivemos, inclusive, uma professora da Torre de Babel que fez o mestrado
na Universidade Livre de Lisboa, justamente, enfim, ela optou por Uhum. fazer aí, né, Cláudia? Mas vamos seguir com a Ok. Cláudia, só lembrando que a Eliana colocou no chat o que eu tinha pedido para ela colocar, o link da pesquisa dela de doutorado, né? É o questionário da pesquisa, né? Que é sobre as percepções dos professores de PLE, PLA, PLM no uso da IA generativa, que é uma coisa que a gente vem discutindo também em alguns seminários abertos, vamos dizer assim, nossos, né? Alguma troca de ideias, né? Inclusive, tem uma que está, é outro projeto, mas sobre material autêntico em aulas de português e língua estrangeira, né? Uhum, Mas, uhum. enfim, IA generativa e essa atividade pedagógica. Então, se vocês puderem contribuir, vocês que são da academia, especialmente, sabem muito bem a importância de contribuir com as pesquisas dos nossos colegas, né? Obrigada, Herô, Ok. obrigada. Sim, o curso da Sandra foi de pós-graduação na Unileia. Ok, seguimos com a sua. Ok, então, estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir? Ah, ok, ok. Perfeito, perfeito, Ahm, perfeito. então, basicamente, portanto, eu terminei o curso na altura. O curso tinha a duração de 4 anos, era uma licenciatura de 4 anos, de facto as disciplinas, eu hoje vejo que, pronto, é assim, vamos lá ver, há pessoas que realmente têm um enorme gosto pela língua e são autodidatas e pesquisam e gostam de saber, isso é mais importante. No entanto, eu hoje também vendo algumas das disciplinas que eu tive, eu penso que me aguçaram a curiosidade e me. Portanto, eu hoje, às vezes, durante as aulas, vem-me a imagem, eu lembro-me desta aula, não sei o que, isto foi super útil agora, para eu explicar aqui isto, para eu introduzir isto, como é que eu vou fazer esta situação aqui. Portanto, houve coisas que realmente eu acho que foram de grande utilidade e pronto, lá está, também tínhamos professores com experiência nas suas áreas. Por exemplo, falava também, tínhamos muito cultura portuguesa, história portuguesa, literatura brasileira. Portanto, havia coisas muito interessantes. E era um curso mesmo muito interessante. Eu gostei muito. Foram 4 anos que passaram para mim a voar. E eu, na altura, eu também tinha um part-time para custear a minha estadia aqui em Lisboa, porque os meus pais não tinham possibilidades para me ajudar, era tudo muito coisa, e eu tinha uma bolsa de estudo muito, muito pequena, e portanto, muitos dos nossos, eu, tal como alguns dos colegas, precisávamos de trabalhar, nem que fosse um part-time para compor as despesas. Eu fiz várias coisas também. Trabalhei para uma revista luso-russa, para duas, aliás, aqui com a Embaixada da Rússia na secção de portuguesa para fazer a revisão de texto, porque aquilo era uma revista bilingue. Também trabalhei em call center. Portanto, tudo o que ia surgindo, nós apanhávamos para compor e trabalhei muito tempo em call center. Quando eu acabei o curso, eu estava tão saturada do call center que eu me despedi. Eu despedi-me do call center e pensei: olha, estou saturada, não aguento mais. Tipo, eu estou a perder dinheiro de cada vez que eu vou para aqui, estou a ficar infeliz. Eu vou sair no lucro se eu ficar uma semana parada a olhar para a parede. Eu despedi-me e tive esta ideia meio louca, mas que eu acho que resultou muito bem. Pelo menos há 20 anos resultava bem. O mundo era um bocadinho diferente. E então o que é que eu fiz? Eu fiz um mapa com todas as escolas de línguas que existiam na- aqui à roda da minha casa, portanto eu moro relativamente no centro de Lisboa. E importa referir uma coisa, eu no Algarve também existem muitas comunidades de estrangeiros, portanto eu tinha alguns amigos alemães, tinha também uma amiga holandesa, tinha um grande amigo inglês, que foram assim, vamos lá ver, como quem diz, os meus primeiros alunos. Porque eu dizia assim, o meu português é em troca do teu alemão. E aí nós fazíamos uma espécie de tandem, não é? Ou seja, pequenas aulas, pequenas explicações, e portanto eu notava que tinha gosto, além de ter gosto pelas línguas, eu gostava de explicar as coisas e às vezes ele dizia, Cláudia, porquê que diz assim e não se diz de outra forma? E eu ficava, olha, não tenho a certeza, não sei, eu vou procurar.
depois amanhã logo digo. E ainda hoje eu tenho este hábito. Eu nunca minto a um aluno. Eu não tenho vergonha de dizer, pá, não sei, não me lembro. Eu até acho que os alunos apreciam isto, que é, olha, eu vou procurar e amanhã logo digo. Porque às vezes a gente não se lembra, às vezes há perguntas que surgem e são interessantíssimas. E, portanto, o que acontece é que eu tive uma ideia meio louca, portanto, fui fazer o mapa das escolas, fiz um currículo paupérrimo, porque eu não tinha experiência nenhuma nesta área. O meu currículo que dizia era que eu tinha o diploma, né? Tinha acabado o curso e precisava de uma experiência, que alguém me desse uma oportunidade para a coisa. Depois eu imprimi o meu currículo paupérrimo, porque eu só tinha experiência noutras áreas, e fiz um mapa das escolas e pensei, primeiro vou a esta, depois vou àquela. Depois a primeira escola que eu pisei, o diretor da escola disse-me assim, olha que engraçado você vir cá hoje. É que eu estou mesmo a precisar de uma professora de português de língua estrangeira. Era uma escola de várias línguas. Tem disponibilidade para começar amanhã? Ai, as minhas pernas ficaram bambas. Uma coisa importante, eu ao longo do curso, eu já tinha começado a investir em materiais. Eu gostei tanto do curso que eu já tinha na minha cabeça que eu queria mesmo dar aulas de português para estrangeiros. Portanto, eu fui comprando os livros, que eu depois tenho uma pequena biblioteca só com livros de ensino e de coisas. E eu já tinha começado a comprar, a estudar o que é que existia. Eu ia muito à Lidl. A Lidl é a nossa editora aqui. Este livro é um livro recente, muito engraçado, com expressões ilustradas. A Lidl é uma editora técnica, de livros técnicos, e nós funcionamos muito aqui em Portugal, quase tudo o que é produzido a nível de PLE e PLA. Não, a Lidel é uma líder nessa área, desculpa interromper, não só com livros de português vertente Portugal, mas também com alguns livros de português vertente brasileira. É uma grande Exato, editora, com um catálogo muito rico, de fato, sim. sim. Aliás, eu até descobri há uns anos que vocês têm uma gramática equivalente a uma que nós usamos, adaptada, acho que a original foi esta portuguesa da. Ai, é gramática ativa. E o livro existe em versão brasileira, com as cores da bandeira do Brasil. Portanto, eu quando recomendava aos meus alunos para comprar a gramática, tinha de dizer: atenção, comprem, não é com as cores amarelo e verde, é outra. Elas são muito parecidas, eu já comparei as duas, elas são muito parecidas, é até engraçado. E então, o que eu estava a dizer, portanto, portanto, ele pergunta-me se eu estou disponível no dia seguinte. E a verdade é que eu, meio amedrontada, pá, pensei, olha, vou testar, vou ver, vamos lá ver. Eu já tinha os materiais, tinha as coisas, vou preparar uma aula, vou testar os alunos, ver o que é que eles sabem. É uma aula de aflição, né? Afinal, a gente vai se conhecer. Ele explicou mais ou menos, isto é nível inicial, não sei o quê, depois vamos ver como é que corre. Eventualmente vamos estudar outras turmas. O que é que ele fez? Ele infiltrou o professor de espanhol como espião na minha aula. Portanto, era uma aula de um grupo de espanhóis e o professor de espanhol lá dessa escola também estava a ter aulas comigo. Olá, professora Cláudia, eu sou professor de espanhol e tal. Tá bom. E aí eu depois é que me fui dando conta que ele depois ia transmitindo as coisas ao diretor e eu acabei ficando nessa primeira escola. Lamentavelmente já fechou, pois o diretor também já não é vivo. Ele já não é vivo. Uh, e, e basicamente o que é que acontece? A ver se eu não me esqueço aqui da linha. Ah, quase que simultaneamente, ou seja, quando eu fiz o mapa das escolas para ir entregar os currículos, eu imprimi à volta de uns 10 currículos, portanto tinha mais ou menos ali minhas escolas preferenciais, já eram perto de casa, eu também sabia que não podia apontar muito para o alto, tinha de ser uma escola mais pequenina ou coisa, porque eu não tinha experiência, portanto também fui assim mais com os pés na terra, mas gostei muito dessa experiência, ele deu-me esta oportunidade e foi muito, muito bom. E o que é engraçado é que quase simultaneamente eu fiz um anúncio meu como professora independente para dar explicações a alunos e pensei, olha, vou colocar anúncio na Faculdade de Letras, nas outras universidades onde tem muitos alunos Erasmus. Não sei se no Brasil vocês chamam Erasmus também.
os alunos de intercâmbio, intercambistas, né? Sim, acho que todo Ah, mundo conhece o programa Erasmus. Erasmus. Ok, Alguém não conhece o programa Erasmus? Não, todo mundo conhece aqui, né? Erasmus. Ok. ok. E então, não só decidi imprimir essa coisa, e é aqui que entra como é que eu descobri a Torre de Babel. Porque eu pensei, eu vou dar um nome para as minhas aulas, uma espécie tipo uma escola, tipo eu, né? Vai se chamar Torre de Babel. E depois fiquei assim, deixa-me lá ver se já existe alguém, se calhar já alguém já me roubou a ideia. Aí eu fui Não procurar. sabia, eu não A sabia Susana de não nada sabia. disso. Não sabia. Aí eu fui procurar e pensei, pronto, já me roubaram a ideia. Uma escola no Brasil, já me roubou. Aí eu comecei a pesquisar e eu gostei Pois, muito. Cláudia, eu quero te contar uma anedota, um fato verdadeiro. Ele já não está mais conosco, já está em outro plano. Mas um dia toca a campainha ou manda-me uma mensagem, uma pessoa que vinha de Roma, na Itália, e disse: Suzana, eu quero te conhecer, porque eu tenho uma escola em Roma que se chama Torre de Babele. Olha só, Ah, e eu não sabia também. Eu realmente, mesmo pesquisando, às vezes, quando você lança uma marca, não necessariamente aparece tudo que existe, né? Aparece quando você vai registrar, claro, aparece o que há no Brasil, mas não necessariamente você consegue, até porque muita gente tem a marca, mas não está registrada, né? exato, exato. Então, assim como eu tenho um problema, nós temos um problema, a Maria Lúcia trabalha comigo, vocês sabem. Nós agora melhorou, mas nós tivemos durante 2 ou 3 anos um problema homérico com a Babel. A Babel, que é uma empresa alemã de aulas Ah, só online, não é nem aulas online, é uma plataforma, né? E essa plataforma, você é um aplicativo que você, quando você assina Vivo, por exemplo, a Oi, ou sei lá, aham. você vem embarcado com a sua assinatura no seu celular. E tem um custozinho. E todo mundo achava que era a gente que cobrava. Vocês precisam ver o caos que foi. Oh, E as pessoas ligavam reclamando: eu não quero que vocês me cobrem. A gente falava: olha, é outro CNPJ, por favor, verifique, não somos nós. oh. É outro nome, é outra cor, a Babel é laranja, né, a logomarca. Mas por 2 ou 3 anos nós tivemos um problema sério, tivemos que acionar a nossa advogada para um escritório, que eles têm que ter um escritório no Brasil, mas assim, praticamente inútil, porque eles são, assim, são essas coisas da internet, né? Mas Pois. então, mas voltando, então Mas você pronto, teve, isto só teve esse. revela que. Portanto, é um nome muito óbvio, não é? Para uma escola de línguas, é um nome lindíssimo para uma escola de línguas. E, portanto, eu sabia que havia uma probabilidade de alguém já ter tido a ideia. E, portanto, isso. Mas foi interessante porque eu aí descobri a escola e pensei, olha, se eu fosse brasileira, com certeza eu ia tentar fazer de tudo para que me aceitassem aqui a dar aulas nesta escola, porque eu, pronto, não havia também assim muita Seria um coisa na prazer. altura. Mas, mas pronto, eu na altura pensei, olha, e é uma escola interessante, e entretanto fui participando assim, volta e meia, em algumas sessões que vocês fizeram já ao longo dos anos. Já havia algum tempo que eu não assistia ao vivo a coisa. Mas de vez em quando, pronto, vocês têm os vídeos, têm lá no site, têm muita informação, e pá, e gosto das iniciativas, gosto dos workshops e das coisas, já participei em algumas coisinhas. Obrigada. E pronto, realmente é uma escola de referência e sempre que eu tenho conhecimento de alunos, às vezes que têm um namorado brasileiro, que tencionam ir morar para o Brasil, eu menciono sempre a Torre de Babel, que acho que é, Obrigada, obrigada. Obrigada, Cláudia. acho, acho que é uma boa escola. E portanto, o que é que acontece? Portanto, foi assim que eu descobri a Torre de Babel, lá está. Se não podes vencê-los, olha, junta-te a eles. E então. Uh, Portanto, o que é que eu ia dizer? Portanto, nessa primeira escola onde eu estive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Isto há coincidências e coisas. Lá está, será que há coincidências? Eu acho que este encontro podia se chamar Será que há coincidências? Então, um belo dia, eu estava nessa primeira escola, aqui no Rato, uma zona em Lisboa que se chama Rato, imagina. Para onde é que vais? Vou para o Rato. E, hum, e eu estava muito cansada, estava cansadíssima, pensei, eu vou adormecer no meio da aula. Eu tenho de me levantar. Então, o meu truque para não adormecer era ficar de pé, junto do quadro. Era um texto muito engraçado sobre profissões antigas, profissões que estão em vias de desaparecer, ou profissões.
como lá o sapateiro, tinha o vendedor de castanhas, o amolador. Eu acho que vocês aí também tem amolador, mas vocês sabem o que é amolador. É aquele rapaz que vem com uma bicicleta e ele para, aquilo tem uma roldana que vai afiando Até na sacas. cidade de São Paulo tem amolador. Tem, aqui em Lisboa tem amolador. Aliás, eles ganham dinheiro nas grandes cidades, praticamente, não é? Porque se a faca é boa, se o instrumento é bom, vais comprar um novo porquê? Se podes manter a coisa e dar dinheiro ao amolador, não é? E aí eu estava na aula e eu sentia os meus alunos, ouvia os meus alunos a ler com aquela vozinha bem lá no fundo, lá no fundo. E eu pensava, meu Deus. Então eu estava levantada, assim, encostada ao quadro, e assim, olha, podes ler. Aí eu ia corrigir, ia tomando nota para corrigir depois. Só que houve ali uns segundos em que eu, de facto, adormeci. Porque eu acordo com o meu aluno e diz assim, está tudo ok, professora? Li bem eu. Lindamente. E eu ouvia. E eu pensei, estou com tanto sono que eu estou a ouvir, estou a ouvir o amolador. Ah, o texto era sobre o amolador, imagina. Ele estava a ler sobre o amolador. E eu ouvia o amolador, no fundo. Eu pensei, eu estou com tanto sono que eu até estou a sonhar com o amolador. E eu pensei, não, isto não é um sonho. De facto, está um amolador a passar pela escola. E eu disse assim, olha, preciso ir à casa de banho, dê-me só aqui uns minutinhos, eu volto já. Ah, então está bem, professora, vá lá. Eu não fui à casa de banho, eu saí da sala e corri para a rua para tentar apanhar o emulador. Olha a coincidência, o aluno está a ler o texto do emulador e o emulador está a passar na escola. O diretor da escola não percebe o que é que está a passar, ele só me vi a sair da sala e a perguntar se eu posso usar a tesoura. É, ai, posso levar a tesoura, não sei o quê. Ele, sim, mas o que é que se passa? Quando dizer, ai, está aqui o emulador, não sei o quê, não queria estragar a surpresa. Aí eu falei com o senhor amolador e pedi-lhe para amolar a tesoura e chamei os alunos. Olha, aquilo foi uma coisa inacreditável, porque os alunos ficaram convencidos de que eu tinha combinado com o emulador para que ele passasse na hora em que eles iam ler o texto do emulador. Então esse boato surgiu, andou a circular durante muito tempo, que eu gostei imenso, não desmenti. E portanto são histórias muito engraçadas. Lembro-me também de Cláudia, uma deixa eu só te outra. falar uma Sim, coisa, sim, sim. só uma coisa. Só para a gente ver essa questão do tempo. A gente faz questão, Cláudia, para que não fique muito longo, a gente fica Hum. só uma hora. Isso quer dizer que a gente Ai, tem mais sim. uns 10 minutinhos, tá? Então vou Eu sei terminar. que é pouco tempo, mas não importa, porque o importante é o contato. Essa rede de muitos de nós que a gente está formando, tá? E só eu vou deixar, não vou, a gente não vai te interromper mais, a gente vai deixar você à vontade nesses próximos 8 minutos, Não, mas eu só eu queria de não, só certeza que queria vocês têm histórias ler uma engraçadíssimas. contribuição da Airo que Sim, no sim. chat, que diz assim, temos que separar o curso de PLE para estrangeiros de um curso de formação de professores para PLE e PLA. Há curso de pós-graduação e de extensão, mas poucas instituições de ensino superior se arriscam a lançar uma licenciatura para a área. Espero que esta visão mude com a criação do Instituto Guimarães Rosa e o processo de internacionalização das universidades. Eu só quero falar uma coisa: nós já entrevistamos duas pessoas de Guimarães Rosa também. Então, só quero sugerir uma de Buenos Aires e a outra da Espanha. Espanha, acho que foi. Bom, só para dizer, assistam às outras entrevistas, porque tem essas contribuições também, inclusive dos Institutos Guimarães Rosa. Ok, falei, agora você fala sozinho até o fim, Cláudio. Interessante. Pronto, eu basicamente concluí. Tinha aqui algumas histórias anedóticas de coincidências, de coisas engraçadas, mas fica para quando eu lançar o meu livro. Assim já faço publicidade de um livro que não existe ainda em lado nenhum. Mas acho que é engraçado nós colecionarmos estas histórias, porque são coisas riquíssimas. E nós, sendo professores, temos aqui uma grande vantagem: é que nós somos pagos também para aprender. Uh, e, e é muito rico esta experiência. Eu aprendi imenso sobre os países deles, que eles vêm de países que a gente mal se lembra que existem. E, e então, pronto, como tive uma experiência ao longo dos 20 anos com públicos muito diferentes, alunos Erasmus, diplomatas, funcionários da União Europeia, vistos Gold, imigrantes, mulheres,
migrantes. Portanto, e todos eles com histórias riquíssimas e com backgrounds linguísticos e culturais riquíssimos. Portanto, eu acabo por aprender muito também sobre a cultura deles, porque as aulas são muito interativas. Uma coisa interessante, eu comecei a dar aulas online antes da pandemia, porque uma das escolas que viu o meu anúncio, porque eu pus um anúncio, como eu estava a contar, vou só finalizar aqui, praticamente ao mesmo tempo eu pus um anúncio, não só nas universidades à procura de alunos Erasmus, mas pus um anúncio que teve muito sucesso, que foi no IPJ, o Instituto Português da Juventude, aqui na Avenida da Liberdade, que já não existe, tinha muitos computadores. E eu pensei, onde é que eu vou encontrar muitos estrangeiros? Na altura não havia muita gente com computadores portáteis, nem com a internet, com o telemóvel como nós temos hoje em dia, há 20 anos isto não existia, portanto, os estrangeiros que estavam cá recorriam muito a estes sítios, como o Instituto Português da Juventude, para usar os computadores e enviar e-mails ou ir à internet. Então eu pus lá um anúnciozinho com as minhas explicações e praticamente simultaneamente eu tive também os meus primeiros alunos que vieram ter comigo, porque o que aconteceu? Telefonou-me justamente no dia seguinte uma rapariga, que era a Amanda, que trabalhava aqui na, na American School of Languages, que havia aqui no centro. E que tinha uns amigos também, também estrangeiros, ingleses, que também eram professores, mas aqui na Cambridge School. Portanto, os meus primeiros alunos particulares eram professores de inglês que, como estavam a morar em Portugal, sentiam necessidade de entender melhor as dúvidas dos alunos portugueses, que eram a generalidade dos alunos que eles tinham, e, portanto, também para se integrarem na cultura portuguesa. Então foi muito engraçado, porque isto realmente puxou-me muito a fasquia, porque eu era absolutamente inexperiente, a pouca experiência que tinha era com os meus amiguinhos do Algarve, portanto tive de rapidamente aprender a gerir as coisas, a me organizar, a saber que materiais usar para cada tipo de públicos, e isto foi um salto assim rápido, mas é engraçado. Olha, agradeço muito a vossa gentileza em receberem aqui mais uma portuguesinha. Eu espero que tenham entendido bem o meu sotaque, que não é português, é algarvio. Os meus alunos até brincam, professora, eu penso que você não nos está a ensinar português, eu acho que você está a ensinar-nos algarvio. Eu disse, olha, não digas nada, senão a escola manda-me embora. Bacana, bacana. Cláudia, você não chegou a abrir um instituto para você, para chamar de seu, não? Não, ainda bem, porque eu dei-me conta depois que eu acabaria me tornando uma diretora de escola, mais ou menos como vocês, né? A Susana e a Marisa, e eu deixaria de ser professora. Eu vi isso na segunda escola onde eu trabalhei, a diretora da escola, ela queixava-se sempre disso, ela dizia, pá, eu fui abrir isto e realmente tornei-me diretora de escola. E eu via aquilo realmente, a responsabilidade de gerir a escola, de tudo isso. Eu pensei, pá, acho que não é para mim. Portanto, eu tinha os meus Ah, alunos particulares, mas assim, uma coisa formal, uma coisa oficial, uma escola minha, não ambiciono mais. Alguém tem de trabalhar nas escolas que existem, não é? E se as escolas que existem são boas, para que é que eu vou tentar competir pois com é, elas? mas sabe, Eu quero sabe o que trabalhar acontece? nelas. Sabe o que Sim? aconteceu, Cláudia? Eu amo dar aula, muito, desde Sim. sempre. Italiano, inglês, né, e português. Mas acontece que, como a Torre de Babel cresceu muito, a gente tinha em uma única empresa nossa, entre aulas de inglês, espanhol e português e japonês, nós tínhamos 525 alunos em uma só. Então, teve uma hora que a gente teve, isso na época das privatizações, outro universo, né? Ui, Teve uma hora que tinha que gerir isso. E ui, tinha ui. muito pouco professor preparado. Então, para você Uhum. administrar isso e capacitar foi aí que nasceram os nossos seminários também, né? A gente tinha vinte e Sim, cinco sim. professores em tempo integral nessa empresa. Mas foram outros tempos e não é sobre a Torre de Babel que a gente está falando. Eu vou passar a última pergunta da Aero, só para a gente encerrar, mas já te agradecendo, Sim. Cláudia, pela sua gentileza de estar conosco e de todos vocês. É tão bom, né?
Veja aí, Miami, Zuleide em Salvador, Eliana no Rio, Margot em Sergipe, Erotildes em Fortaleza, e você em Portugal, onde eu vou muito frequentemente, Cláudia, porque eu tenho família aí, mas assim, Então vem aqui pagar o pastel de nata e o cafezinho aqui à professora Cláudia. vamos sim. Mas a pergunta da Airo, além dela comentar sobre essa questão do afiador, né, da interculturalidade na veia, sim, é verdade, a atividade que todos amam é a visita à Feira Livre, é comer o pastel, é tomar o caldo de cana, né? Mas ela pergunta: como você elaborava o material didático com tantos alunos, Cláudia? Mas assim, tem que ser uma resposta rápida, tá? Depois vocês Rápida. continuam em outros momentos. Ero, coloca o teu e-mail, Não, a Cláudia, os coloca também materiais o teu e-mail. didáticos já existiam. Agora, eu também preparava muitas coisas minhas, porque, Sim, ou seja, conforme eu ia dando as explicações, eu ia aperfeiçoando mais ou menos a técnica. E hoje em dia tenho muitos materiais, só não faço um livro porque não sinto necessidade. Eu acho que o que existe, nós temos materiais bons, não vale a pena. Mas eu não sei se entendi bem a pergunta. Como é que eu elaborava o material didático? sim, sim, sim. É assim Portanto, mesmo, a gente utiliza o material já pronto, né? Eu utilizo a plataforma da Suzana e faz muito sucesso. E, uhum. claro, né, dependendo das necessidades das aulas, nós vamos inserindo outras possibilidades ou algo que a gente acha que é muito importante para aquele Sempre, aluno. eu acho que sempre que nós podemos inserir materiais autênticos, é genial. Eles gostam muito. Por Então, Cláudia, exemplo, posso dar assista sugestões. a nossa série de seminários sobre materiais autênticos em aula de português e língua estrangeira. Tem aparecido coisas bárbaras, especialmente porque a gente está brincando com a inteligência artificial, então tem Eu quero surgido muito coisas. assistir. Eu sei que vocês já andaram a falar em fazer umas coisas sobre Estão lá seminários, no mas eu vou dizer, YouTube. Só a estão lá última já publicados. a última eu esqueci de gravar. Mas esqueci, Ah, acabou, esqueceu, já foi, foi, Carlos, foi um horror. fui. Mas não importa. Tem umas duas, ou três, ou quatro, ou cinco lá no meu canal no YouTube que estão muito interessantes, muito interessantes. Eu queria agradecer mais uma vez. A gente se vê no 21º encontro, né? Que vai ser no dia, com Edson de Matos, que está no Peru. Também é um seguidor antigo nosso. Ele está há muitos anos no Peru, é professor lá. Dia 5 de março, De meio-dia do maio, Brasil. de Maio, maio, né? 5 de maio, maio. 5 de maio, ao meio-dia do Brasil, que a gente fica variando os horários por causa das pessoas que estão fora. Mas mais uma vez, Ok. obrigada, obrigada a todos, obrigada, Cláudia, parabéns pelos 20 anos de carreira. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, obrigada. Tchau, queridos, adeus. obrigada.